Fala aí, rapaziada, mais um vídeo aqui para o canal do Alan. Brasil e Japão, segunda-feira, 2 horas da tarde. Então vou fazer um react aqui de um vídeo que eu achei interessante, cara, falando sobre o Japão, sobre todo o planejamento do Japão em relação ao passar dos anos. Está muito interessante aqui. Vou deixar na descrição aí o canal. Rapaz, muito bom o vídeo. Eu já coloquei com alguns minutos aqui e deu para ver que o vídeo parece que é bom. A gente vai ver, entender como é que funciona a questão do time do Japão aí, ver se a gente pega algum insight aí para ver se como é que o Japão joga, como é que eles estão fazendo aí, para que a gente tenha uma noção aí desse jogo entre Brasil e Japão, rapaziada. Pois é, antes de a gente começar o vídeo aqui, deixe seu comentário aí, deixe seu like no final do vídeo. O que é que você acha aí? Qual o placar que você arrisca aí, Brasil e Japão? Eu espero que você deixe aí nos comentários. Vamos direto pro vídeo fazer um react aqui, vamos ver o que é que tá rolando. Que se o Japão chegar a uma final de Copa do Mundo, as pessoas ainda vão falar disso como aquela história fofa do azarão. Esses caras montaram o programa de desenvolvimento de talentos mais implacável e meticuloso do mundo. E tudo que as pessoas conseguem comentar é como os torcedores deles são gentis. Eles não perdem para uma seleção europeia há 8 anos. 2.908 dias sem derrota. O fato de nunca terem passado das oitavas numa Copa do Mundo não deveria ser motivo de alívio para ninguém. Isso é uma ameaça. Luiz Henrique enxergou isso quando eles bateram a Espanha em 2022. Tentou avisar. Isso é só o começo. Mas o que ele deveria ter dito é que esses resultados são só a ponta do iceberg. Todo mundo já viu algum vídeo viral de academias japonesas no TikTok. Mas, como sempre, as pessoas tratam aquilo como curiosidade, como se não estivessem olhando diretamente para a geração de crianças que vai derrotar a delas. Fui pesquisar e descobri que aquele lugar específico que aparece nos vídeos não é nem uma academia, é um time de colégio, e nem o mais bem-sucedido da região. É tão profundo o nível deles que estão colocando times de ensino médio por treinos técnicos mais intensos do que algumas academias de elite europeias. A maioria dos países decide virar potência no futebol e já vai cortando atalhos, gastando bilhões em superastros, entregando clubes para investidores privados antes mesmo de pensar em dar um campo às crianças. O Japão praticou paciência e criou um plano de 100 anos para transformar o país numa máquina que nunca para de produzir talento. É por isso que cada nova geração parece uma geração de ouro. E o melhor, quando esse plano foi criado, a data de conclusão era 2092. Nos anos 2000 já estavam tão adiantados que mudaram para 2050. Hoje, quando... Rapaz, eu tava fazendo uma leitura sobre isso aí, fiz uma pesquisa, e eles estão aí para 2050 querendo ter um título mundial, cara. O Japão tá querendo chegar, velho, um título mundial. E aí eles estão planejando isso aí, cara. E esses caras, para dedicação, para disciplina, a gente já tá começando a ver aí. O Japão hoje já é um time que, em termos de conjunto, já é bom. A gente olha, pô, os caras tocando a bola. Pode não ter ainda aqueles jogadores decisivos, aqueles jogadores, né, de ponta, mas em termos de conjunto, os caras vêm diferente aí, velho. E aí o planejamento dos caras para 2050 ser uma potência mesmo, cara. E pelo jeito, cara, do jeito que a gente tá vendo aí, eu vejo o vídeo direto aí de treinamento das crianças aí. Os meninos treinando e tal, com bola. E os meninos é dedicado, velho. Rapaz, o Japão em breve vai surpreender, cara. Eu espero que não seja agora contra o Brasil, né? Nessa época agora aí. Que seja lá pra frente, né? Lá pra frente já é uma outra história. Visão 2030, dá para perceber claramente que eles sabem que não vão precisar esperar nem isso. Olha, há apenas 34 anos não existia nenhuma liga profissional no Japão, nada. Enquanto o beisebol profissional tinha mais de 70 anos de história e os melhores times lotavam as 65 mil cadeiras do Tokyo Dome. Se você fosse jogador de futebol, o máximo que podia aspirar era a JSL, uma liga amadora de fim de expediente onde você representava a empresa onde trabalhava. Até aquele momento, basicamente 2 jogadores tinham saído do Japão. O primeiro foi Okudera, que praticamente se infiltrou nos treinos do Colônia durante uma turnê da seleção pela Alemanha. O conceito soava tão absurdo para os japoneses que quando ele avisou a empresa onde trabalhava que ia largar tudo para ser jogador profissional, eles prometeram guardar a vaga dele para quando inevitavelmente falhasse. No fim da temporada, ele tinha marcado em jogos consecutivos para dar ao Colônia o segundo título da Bundesliga na história do clube. No ano seguinte, estava marcando numa semifinal da Champions League para colocar o time na frente do Nottingham Forest
de Brian Clough. Mesmo assim, nada mudou. 3 anos depois, o famoso Kazu Miura, hoje o jogador profissional ativo mais velho do mundo, resolveu tentar. Ele teve que ir para o Brasil com 15 anos, com $700 no bolso, sem falar uma palavra de português e sem nem a promessa de um teste. Esse era o estado desesperador do futebol japonês. Zero cultura futebolística. E então veio a primeira faísca. 2 anos depois de Miura partir para o Brasil, Capitão Tsubasa estreou na televisão japonesa. E já no primeiro episódio, o protagonista faz uma promessa. Ele vai levar o Japão à Copa do Mundo. E sabe o nome do técnico fictício que dá a Tsubasa a sua primeira convocação para a seleção? Okudera, uma homenagem ao homem que tornou esse sonho real antes mesmo que a ficção tivesse coragem de imaginar. Menos de uma década depois desse primeiro episódio, a faísca virou fogo. Jogos amadores começaram a lotar estádios a ponto de uma siderúrgica contratar o próprio Zico. E então, inevitavelmente, Cara, eu assisti aquele desenho ali que passou, e aí a gente tá vendo o Zico, que foi a faísca de fato. O Zico começou ali a dar andamento em todo o processo ali do Japão, ensinando aqui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a partir daí você tá vendo aí, é que de fato o Japão tá começando a querer ser potência, velho. Rapaz, é interessante, viu? J-League, a primeira competição profissional de futebol do Japão, com apenas 10 clubes. Eles estavam 10 anos atrás da Coreia do Sul e 20 atrás da Arábia Saudita, mas não tinham pressa. E um princípio central foi estabelecido imediatamente. A única forma de criar cultura de torcida é vincular os clubes à identidade local. Acabaram os clubes corporativos. Cada um deveria pertencer a uma comunidade. As arquibancadas subiram para 10 mil, depois 20 mil, mas não foi sem turbulência. Logo na primeira temporada, o Japão perdeu a vaga na Copa para um gol do Iraque no último minuto. Ficou conhecido como a agonia de Doha, especialmente doloroso, porque eles tinham acabado de vencer a primeira Copa da Ásia da história deles. Aí, um pouco no impulso da emoção, cometeram alguns erros. Com a economia bombando, cederam à tentação de imitar os excessos de outras ligas e contrataram Gary Lineker, Leonardo, Dunga, Stoichkov e mais alguns. Mas de repente, apenas 5 anos depois de fundar a liga, a economia colapsou. Patrocinadores saíram, os objetivos eram simples. No centenário da liga, ter 100 clubes profissionais e um título de Copa do Mundo. Para isso, primeiro precisavam tornar a liga imune à instabilidade financeira. As regras de ouro, sem gastos excessivos, o dinheiro vai para a comunidade, para a infraestrutura, para o desenvolvimento de jogadores e técnicos. E as academias se tornaram obrigatórias para o registro na liga. Funcionou. Em 98, fizeram a primeira Copa do Mundo. Perderam os 3 jogos, mas mostraram personalidade e apresentaram ao mundo Hidetoshi Nakata. Cabelo descolorido, luvas azuis e sem medo de nada. Ao final daquele ano, o Beckham asiático estava na Série A italiana e indicado ao Bola de Ouro. Apaixonado pelo futebol graças ao capitão Tsubasa, ele era a prova viva de que o plano estava funcionando. No ano seguinte, os Sub-20 ganharam o Mundial da categoria. Depois, vieram mais 2 títulos da Copa da Ásia. E quando chegou a hora de sediar a Copa de 2002, o Japão não só impressionou com a infraestrutura, como avançou das fases de grupo acima de Bélgica, Rússia e Tunísia, saindo nas oitavas apenas para a surpreendente Turquia. E em 2016, a Project DNA foi lançada com o dinheiro do contrato de $2 bilhões com a DASN, o sistema que cria relatórios individualizados para cada clube, distribuindo recursos de acordo com o sucesso na formação de jovens. Transformaram a liga inteira numa máquina de revelar talentos. A conclusão foi sempre a mesma coisa que sabiam desde 2014. Faltava um centroavante. A obsessão com o trabalho coletivo e harmonia impediu o surgimento de um finalizador frio e egoísta. Mas então, como havia feito 40 anos antes, o amor japonês pelo anime entrou em cena. No mês seguinte à derrota, nasceu o Blue Lock, uma série em que o protagonista, inspirado exatamente naquela eliminação para a Bélgica, entra num programa para encontrar o atacante mais egoísta e letal do Japão. E se parece absurdo que um anime tenha impacto real no desenvolvimento de um jogador, saiba que a JFA formou uma parceria oficial com os criadores para o chamado Projeto Campo do Futuro, declarando: "Estamos em busca de verdadeiros egoístas com o objetivo de vencer a Copa do Mundo." Quando Moriyazu, ex-assistente técnico, assumiu o time principal, os torcedores ficaram decepcionados. Afinal, esse era o homem que esteve em campo na agonia de Doha. Como ele poderia inspirar alguém?
A resposta veio aos 70 minutos do jogo de abertura da Copa de 2022, perdendo para a tia Alemanha, quando ele colocou Asano e Doan. Aos 83 minutos, os dois haviam marcado. O Japão se tornava o primeiro time a virar um jogo contra a Alemanha após estar perdendo no intervalo desde 1978. E aconteceu exatamente na cidade de Doha. 30 anos depois da tragédia, Moriyasu tinha escrito "O Milagre de Doha". Ainda venceram a Espanha no grupo, mandaram a Alemanha embora da Copa e só pararam numa disputa de pênaltis contra a Croácia, com Livakovic defendendo 3 cobranças. Agora, avança para hoje, para a Copa de 2026. Eles têm 60 clubes profissionais no país, mais do que a França. Tem 24 jogadores nas 5 grandes ligas europeias, 62 se incluir o Championship, a Liga Belga e a Holandesa. O valor de mercado do elenco triplicou desde 2018. Nenhuma seleção asiática chega perto. Em meio a uma crise de lesões, sem Mitoma, Minamino e Endo, 3 dos nomes mais conhecidos, eles chegaram à Copa praticamente sem problema. Tem Kubo, o Messi japonês da La Masia, um dos dribladores mais emocionantes do planeta. Tem Hitsu Doan, indicado ao troféu Copa. Kaishu Sano, um dos volantes mais confiáveis da Bundesliga. Hiroki Ito jogando no Bayern de Munique. Tomiyasu, ex-Arsenal. Kamada, que passou por Frankfurt, Lazio e Crystal Palace. E o goleiro Zion Suzuki, sério candidato ao posto de melhor jogador abaixo de 23 anos no mundo no seu setor. E os atacantes? Ayase Ueda fechou a temporada como artilheiro da Eredivisie, com 8 gols a mais que o segundo colocado. O mesmo Maeda que entrou em campo nos últimos 7 jogos do Celtic na temporada e gerou 11 participações em gols para dar o título ao clube na última rodada. Veio ontem à noite, Japão 4-0 Tunísia. Não foi um jogo apertado, não foi sorte, foi demolição. Gol com menos de 5 minutos, 2-0 no primeiro tempo e mais 2 na segunda etapa. 57% de posse, 10 finalizações para 3 da Tunísia, 0 amarelos. Zion Suzuki mal precisou trabalhar. É esse o nível de maturidade que essa seleção chegou. Eles não sobrevivem a grupos difíceis, eles dominam. Eles já bateram a Inglaterra, já bateram o Brasil, abriram com empate contra a Holanda e agora golearam a Tunísia. Considere que para fazer a maior campanha da história deles, basta passar das oitavas. Com esse elenco, com esse projeto, com essa estrutura, eu acho que a história vai ser feita nesse verão. Só não me venham dizer que foi surpresa. Aí o vídeo, rapaziada, o Japão parece que tá construindo aos poucos aí uma seleção forte, cara. E eles realmente passaram aí de fase e agora vai contra o Brasil. Eu acho que o Japão não esperava pegar o Brasil logo por agora. Então, assim, eu acho que um pouquinho mais pra frente. Então, assim, vai ser... Eles já deram entrevista, alguns jogadores já deram entrevista que vai ser 50-50. Que não vê o Brasil como favorito, cara. Só aí você já tem ideia de como é que tá o mental dos jogadores do Japão, velho. Que ele não tá cabeça baixa porque vai pegar o Brasil, não. Eles estão achando que vai estar 50-50. Pode perder e pode ganhar, cara. E pelo que a gente viu, né? Eu assisti os 3 jogos do Japão. Os caras tá com um toque de bola, tá com um conjunto melhor do que o Brasil, porque o conjunto do Brasil tá sendo formado agora, a Ancelotti chegou agora, tá tentando dar uma característica pro time, e já o Japão já joga junto há muito tempo. Você viu no vídeo aí quanto tempo que eles não perdem para times europeus. Então é muito tempo que eles têm aí sem perder, então eles já têm um modelo de jogo já criado, entendeu? Então, assim, vai dar muito trabalho do Japão. Agora, a peça individual, o Brasil tem sobrando, cara. Tem cara melhor finalizador, tem caras que joga melhor, mas aí o conjunto, os caras tá ganhando. Então, de fato, se a gente parar para analisar, é 50-50 mesmo. Enquanto um tem a individualidade, outro tem o conjunto. E aí, vamos ver o que é que vai acontecer, cara. Eu quero saber o palpite de vocês aí, velho. O que é que vocês acham aí desse jogo, meu irmão? Brasil e Japão, terça-feira. O que é que vocês acham aí? Eu quero que você deixe aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!